Olá, gente, tudo bom? Eu me chamo Johnny Viana, sou de Santarém, Pará. Estou cursando licenciatura plena em música e gostaria de compartilhar com vocês a minha vivência nesse mundo acadêmico, tá? E explanar um pouquinho de como foi a nossa experiência dentro de sala de aula como regente, né? Ou seja, como professor, né? E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, né, durante o estágio supervisionado 4, tá? Realizado no Colégio Álvaro Adolfo da Silveira, com as turmas de primeiro e segundo ano. Participar desse estágio para mim foi uma experiência muito importante para a minha formação acadêmica, né? A gente sabe que dentro da faculdade, da universidade, é muito diferente de quando a gente entra em campo, né, na prática, para reger uma turma de 40 a 45 alunos. E essa experiência que eu tive foi uma experiência, posso dizer que fora da curva, uma experiência ímpar, porque me trouxe muito conhecimento, né, muito conhecimento, muitas habilidades, né, de trabalhar, de saber lidar com uma turma de 45 alunos do ensino médio. E a gente vê que na prática é totalmente diferente de quando nós estamos dentro da universidade, né? Na parte teórica. E na prática a gente aprende muito. Por isso que tem o estágio, né? Nós participamos, nós fizemos 4 estágios, né? Estágio de observação, estágio de ensino fundamental 2, ensino médio e o último estágio é livre. E eu optei por fazer o ensino médio novamente, porque eu sempre falo que o ensino médio desperta o professor que a gente tem dentro da gente, né? A gente passou 4 anos na universidade, né? Nos dedicando, passando por diversas situações, diversos contextos, né? Diversas disciplinas pedagógicas, teóricas, e trazer isso para dentro da sala de aula é algo que, quando a gente está na prática mesmo, é bem diferente da realidade, né, acadêmica da universidade. Quando eu assumi a regência das turmas, eu percebi que o papel do professor realmente vai muito além, né, de transmitir conteúdos. Bom, foi necessário eu planejar as aulas, organizar as atividades para os alunos, administrar o tempo, lidar com diferentes situações de comportamento de alunos e principalmente buscar estratégias, né, para despertar o interesse e a participação dos alunos dentro da sala de aula, né? Assim, no início, assim, eu confesso que a gente fica um pouquinho ansioso, a gente fica um pouquinho nervoso, mas com o passar do tempo, a gente vai se soltando mais, vai adquirindo mais conhecimento e transmitindo confiança para os alunos, né, para a turma. Então, outro aspecto importante foi a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos que adquiri ao longo do curso, né? Então, muitas das vezes, durante as disciplinas de graduação, estudamos muitos conceitos pedagógicos de forma teórica, né? E no estágio, eu pude observar que esses conceitos realmente acontecem no cotidiano escolar, mas tem muitas coisas que às vezes o que a gente traz do mundo acadêmico às vezes não dá certo dentro da sala de aula. Então, nisso daí a gente tem que ter o plano A, o plano B e o plano C para poder contornar e saber lidar com essas situações. E tudo isso a gente aprende na prática. E durante esse período de regência, também enfrentei vários desafios, né? Nem sempre as aulas aconteciam exatamente como foram planejadas. E em vários momentos, sempre a gente tem que improvisar, né? Adaptar as atividades, enfim. E ao final do estágio, eu percebi o quanto eu cresci profissionalmente, né? O quanto me despertou o interesse de querer aprender mais, né? Querer ser professor, querer ter mais conhecimento, né? Não só teoricamente, mas como na prática também. Porque eu sempre digo que a prática transforma não só um músico, mas como um profissional. Um profissional pode saber o tanto que for de teoria, mas se ele não tiver a prática, é muito complicado.
E eu sempre digo que a prática transforma qualquer pessoa num profissional de qualidade. E no final do estágio, né, essa vivência me fortaleceu muito, né, a minha escolha pela docência e me proporcionou uma visão mais realista da vida profissional, né, da profissão. E eu compreendi que ensinar ele é um processo que ele exige muita dedicação, muita responsabilidade, né, e paciência e de constante aprendizado, né. E eu concluo afirmando que o estágio supervisionado 4 foi uma etapa fundamental não só na minha vida, mas na vida de todos os meus amigos, né, que tiveram também, passaram por essa experiência, né? E essa experiência me permitiu aproximar a teoria da prática, né? Contribuindo significativamente para a construção da minha identidade como professor. Eu costumo dizer que um professor é diferente do outro, né? Um professor tem uma maneira específica de dar a aula, de passar os conteúdos para o aluno, e outro professor é totalmente diferente, né? Varia muito de professor para professor, de como ele vai aplicar a aula, de como ele vai saber manusear, né, os seus conhecimentos e despertar o interesse dos alunos. Tem professor que vai aplicar uma aula e não desperta o interesse dos alunos, mas tem professores que já deixam os alunos totalmente ligados nele e sabe conduzir perfeitamente. Então, isso a prática ela dá esse impulso na gente. E eu gostaria de agradecer muito a professora Milena, professor João Paulo, professor Anderson, toda essa galera, os professores que são maravilhosos, né? Nossos professores da UEPA, professor Isabel, professora Renata, enfim, se eu esqueci algum nome de algum professor, me perdoe, porque são vários. E gostaria de agradecê-los por esse momento que a gente passou na faculdade, de muito aprendizado, de muita constância, de aprender, de teoria na parte pedagógica e de colocar a gente no campo para ir para a prática, para aprender mais, para absorver as coisas. E gostaria de agradecer muito, né, por esse conhecimento ao longo desses 4 anos que nós conseguimos. E gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo o vídeo. Muito obrigado a todos e fique com Deus.